Eu quero lhes falar brevemente no Salmo 91. O texto foi impresso aí no informativo que você recebeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror que voa de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O povo de Deus diz: Amém. Poucos salmos são tão mal compreendidos ou tão mal utilizados quanto este 91º salmo. Incontáveis vezes eu já fui à casa de alguém e encontrei a Bíblia aberta nesta página, neste salmo, neste 91º salmo. Não que esta prática em si seja por si mesma ruim. Ter a Bíblia aberta, aliás, é sempre preferível a tê-la fechada. Nós temos, porém, uma ou outra ressalva quando a intenção é mais supersticiosa do que propriamente devota ou piedosa. Se a geração da minha avó tinha o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não pense você que a coisa mudou bastante, pelo contrário. Consultei a internet e joguei Salmo 91 no YouTube, e um dos resultados da minha pesquisa foi um vídeo que dizia: ouça o Salmo 91 91 vezes e obtenha super proteção dos anjos. Você pode tocar a leitura pela voz envolvente de Cid Moreira, e enquanto você faz o serviço doméstico, você escutará o Salmo 91. Se você não tiver tempo para ouvir 91 vezes, no mesmo canal você pode ouvir somente 7 vezes. Talvez a proteção seja um pouco menor. No entanto, não quer dizer que você fica descoberto. Repito, poucos salmos são tão mal entendidos e tão mal utilizados quanto este, por outro lado, tão precioso 91º salmo. Salmo a respeito de quem desconhecemos a autoria, mas a tradição, inclusive judaica, afirma ter sido o próprio Moisés, como um dos versículos, especial versículo 10, parece que dá a entender. Eu quero olhar com vocês sobre os 2 retratos que o Salmo faz da nossa vida, rapidamente, e depois aplicá-lo a quem tem direito a estas riquezas, e por fim nós vamos fazer uma rápida equação. Por um lado, o Salmo é um retrato da precariedade da nossa existência nesse mundo. O Salmo é uma poesia. Ele usa de uma linguagem metafórica, de analogias deveras eloquentes, para sensibilizar o nosso coração de que nossa realidade nesse mundo é uma realidade precária. Então ele nos trata como passarinhos. Te livrará do laço do passarinheiro, diz o versículo número 3. Podemos imaginar, queridos, uma criatura tão frágil quanto um passarinho. Enquanto eu estava meditando no Salmo 91, esta semana ele ocupou minhas reflexões, eu entrei no corredor lateral de minha casa e encontrei lá um pequeno passarinho que se esbofeteou na parede e morreu.
com tanta delicadeza que passou imperceptível a sua morte. Nós somos, diante dessa complexíssima existência deste mundo cheio de perigos, não somos mais seguros do que os pequenos passarinhos. Ele fala de enfermidade, ele fala da peste perniciosa. O versículo 6, ele fala da mortandade que assola o meio-dia, em contraste ou em companhia da peste que anda na escuridão. A peste perniciosa, diz o versículo 4, que é qualificada pela sua sutileza, pela sua ação silenciosa, invisível, não menos perigosa no nosso corpo, exatamente como o testemunho que ouvimos. Ou pensemos que ele ainda fala da mortandade que assola o meio-dia. É uma praga deflagrada, escancarada, como todos nós vivemos os dias de pandemia e lockdown tão recentemente, tão inesquecivelmente, que ainda conversamos sobre as experiências traumáticas e aflitivas daqueles dias. Nós podemos e devemos tomar cuidados, mas todos os nossos cuidados são incapazes de zerar os riscos. Ou como disse Jesus, não prolongam a nossa vida sequer um palmo. Ele fala da nossa vida como a vida dos passarinhos. Ele fala do perigo da enfermidade. Ele faz uma analogia com o campo de batalha, quando ele diz no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Já falando da proteção, da qual eu falarei em mais um minuto, ele se refere à vida pela analogia de uma batalha em guerra. Agora, isto parece que ecoa com o que nós ouvimos hoje em dia. Afinal de contas, todos nós dizemos para os nossos amigos que estamos matando um leão por dia. E estamos descrevendo com isso nossa rotina complexa, nossas demandas puxadas, o aperreio do dia a dia, mas não é disso que ele está falando. O soldado, quando saía para a batalha em tempos bíblicos, entrava em campo de batalha para morrer naquele dia. Ele não tinha nenhuma garantia de que voltaria vivo ao fim da batalha. É por isso que em Deuteronômio capítulo 20 se faz provisão, por exemplo, para que os recém-casados não entrassem em batalha, porque a chance de alguém morrer numa batalha, mesmo que fosse a primeira, era muitíssimo elevada. Aquele que sai do campo de batalha, sai para a batalha, sai pronto para morrer sem expectativa de voltar. E nós também estamos expostos a riscos, violências, balas perdidas, tiroteios, assaltos, batidas acidentes com os nossos veículos, seja o que for. Minha vida e sua pendurada está por um fio. Não só na enfermidade, em todo momento. Ele parece que fala da nossa existência como um deserto, especialmente porque no versículo 10 ele fala de tendas. No versículo 13, ele fala de cobras, de serpentes e leões, perigos que aqueles que vivem e viviam nos desertos estavam muito familiarizados, estar exposto, frágil, impotente. Sirva o Salmo 91, primeiramente, para nos sensibilizar da precariedade da nossa condição. Temos remédios e exames sofisticados. Conhecemos mais sobre o que aflige o corpo do que nunca antes na história. Temos muros altos, temos câmeras, temos todos os aparatos e dispositivos para nos assegurar, e não somente podemos prover-nos destas coisas, devemos fazê-lo, claro que de maneira equilibrada. No entanto, cheguemos aqui a um consenso franco. Nossos esforços, se a nossa vida está pendurada por um fio, nossos esforços não fazem com que esse fio fique mais espesso. Nossa vida é frágil. Nossa condição é precária. Eu não sei quantos anos de idade você tem, mas sei que você provavelmente conhece alguém da sua idade que subitamente, inesperadamente, faleceu.
Não que estejamos num culto para dar graças a Deus pela cura e vem o pregador falar de óbito. Não sou eu que estou falando, na verdade é o Salmo que está direcionando o nosso olhar e nos sensibilizando o coração para a fragilidade, repito, e precariedade de nossa existência. Para que com estes tons escuros, o salmista, com uma habilidade notável, possa também introduzir tons claros e esperançosos quando descreve, se não a realidade de todos, a realidade de alguns, com tons muitíssimo graciosos. Afinal de contas, quando você lê o Salmo 91, o saldo que você carrega com você não é somente o dessas realidades terríveis. Na verdade, elas são postas para contrastar com coisas maiores, muito maiores. Ele está falando da presença, das intervenções e das provisões de Deus. Aquele que habita, veja como ele descreve a comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando de uma posição de proximidade com Deus. Se ele falando novamente do passarinho, ele fala que ele te cobrirá com as suas asas, isto implica necessariamente proximidade. Em meio às calamidades da precariedade, da fragilidade da nossa existência, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A precariedade de nossa existência é uma realidade. O amor de Deus também. E uma realidade muito maior e mais poderosa. Ele descreverá em contraste, em proporção, correspondendo a cada analogia, ele corresponde ao livramento de Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você é frágil como um passarinho, mas ele te livra das arapucas. Ele te cobre com as suas asas. As enfermidades, de fato, são perniciosas. Elas andam na escuridão. Elas são poderosas e sem vergonha, que não se escondem nem ao meio-dia, mas Ele te livrará. Não terás medo da peste, não terás medo da mortandade. Veja que ele diz que se a vida é um campo de batalha, onde podemos de fato ser atingidos a qualquer momento, ele também diz, a sua verdade, a verdade de Deus, será o teu escudo e o teu broquel. Se nossa peregrinação neste mundo é como vaguear por um deserto, ele também diz, aos seus anjos dará ordens para que te guardem. E conquanto cada uma destas coisas tenha de ser atravessadas, os livramentos de Deus levarão à preservação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 15 é tão belo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia. Dela, Deus diz, da angústia o retirarei, o glorificarei. Ele falará de vitória, pisarás o leão e a áspide. Ele falará de vida eterna. Fartá-lo-ei, versículo 16, com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, por um lado, ele usa tons escuros, soturnos, para descrever de maneira muito, muito pungente nossa fragilidade, impotência, incapacidade, precariedade, diante de todas as questões e perigos que nos cercam de todos os lados. Mas para fazer um contraste, a feiura destas coisas, com a beleza das riquezas que há em Deus. Enquanto eu meditava neste envolvente salmo, eu fui lembrado de uma frase que li alguns anos atrás, que eu não consegui reter o nome do autor,
Mas a frase diz basicamente que as almas já glorificadas, isto é, os crentes que já deixaram este mundo para estar com Cristo, as almas mais glorificadas estão mais felizes do que nós, mas não mais seguras. Nós estamos em paridade de segurança com aqueles que já deixaram este mundo com todos os seus perigos. Não que tais perigos não estejam próximos de nós, estão, mas temos um protetor tão poderoso. O que há em nós de impotência, há nele de onipotência. O que há em nós de carência, há nele de soberania. O que há em nós de confusão, há nele de sabedoria. O que há em nós de perplexidade, há nele de certeza. O que há em nós de fraqueza, há nele de força e de poder. Mas a quem pertencem tão elevados benefícios? Na verdade, a resposta a esta pergunta é precedida por uma outra pergunta: de quem esse salmo está falando? Porque muitas destas coisas eu enfrento e tu enfrentas também. A resposta nos é dada pela própria Bíblia, em que até Satanás, em Mateus capítulo 4, admite que este salmo se refere a Jesus Cristo. O que nos deixaria meio que num círculo fechado. Se este salmo é sobre Jesus, quer dizer que tudo isso é sobre Jesus, que bom para ele. Até que sejamos lembrados da palavra do apóstolo Paulo, que escreve na carta aos Coríntios, o versículo que todos nós muito conhecemos: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, você conhece esse versículo de memória tanto quanto eu. Mas observe, se alguém está em Cristo, este é o estado das almas salvas. As pessoas que já se converteram a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo estão em Cristo. Então, se Ele é o proprietário destes benefícios, aqueles que estão nele usufruem destes benefícios, usufruem desta proteção, são alcançados por coisas tão preciosas como estas, como as maravilhas que este salmo descreve. Então faça uma equação comigo. De um lado nós vamos colocar todas as coisas perigosas, violentas, terríveis e temíveis que nós identificamos que este salmo trata para sensibilizar o nosso coração. Do outro, equacione todos os benefícios disponíveis para aqueles que são de Cristo Jesus. Qual é o saldo? Eu lhe direi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O saldo é descanso. Há pessoas neste mundo que usam drogas proibidas ou prescritas tão somente para apaziguar o seu perturbado coração. No entanto, a Escritura Sagrada refere-se a um descanso que pertence aos crentes. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, se sujeitam a Ele e o confessam como seu Senhor. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 4. Resta um descanso para o povo de Deus. É um descanso obtido pela fé. É um descanso que excede todo o entendimento, como está na carta de Paulo aos Filipenses. É um descanso exclusivo para quem confia em Jesus como seu Salvador e Senhor. Por isso o versículo 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Como é raro, quão raro nesta vida nós podemos realmente confiar em alguém. Talvez você conheça alguém ou muitas pessoas que dizem: eu não confio em ninguém. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, entre risos, que não confia nem no próprio marido. Que triste que nós tenhamos de viver num mundo em que haja tão pouca confiança entre as pessoas, porque se traem, se mordem e se devoram. Mas temos um Salvador glorioso, Filho de Deus. E se o conhecemos, e se Ele é o nosso Salvador e Redentor Jesus, podemos dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei. Pode ser difícil confiar,
mas é sobretudo difícil confiar em quem você não conhece. Há que conhecer Jesus Cristo para usufruir desta paz doce, desta graça leve de poder confiar nele. Não terás medo, diz o versículo 5. Não terás medo. Estamos falando de descanso no versículo 1. Estamos falando de confiança no versículo 2. E agora no versículo 5 estamos falando do livramento do temor. Pastor, essa promessa é alta demais. Isso deve ser uma metáfora. Não. Recorro ao texto sagrado que diz que o Senhor Jesus sofreu num corpo de carne e sangue para que livrasse todos os que sofriam, padeciam de medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Pelo amor salvador de Jesus Cristo, podemos alcançar a bênção de ser, tanto quanto aos medos eternos, quanto progressivamente quanto aos medos terrenos, ser libertos do medo. A maior das bênçãos, versículo 14, porquanto tão encarecidamente me amou. A maior das bênçãos é a comunhão com Deus. O testemunho que ouvimos, muitíssimo impactante. De fato, Deus operou na vida de nossa irmã, a serva do Senhor, um grande livramento. Exceto que não foi o maior livramento que Helena recebeu. O maior livramento e a maior bênção que Helena recebeu da mão do Senhor foi o perdão dos seus pecados. Foi tê-los lavados no sangue do Cordeiro. Foi ter sido transformada de uma serva, não de Deus, para uma serva de Deus. De fato, a maior das bênçãos na vida de nossa irmã não é o livramento. Pois você que está neste culto, eu não posso lhe afirmar com 100% de certeza que Deus livrará você de todas as enfermidades que você enfrentar. Sei que Ele pode, não sei se irá. Mas sei que se você confessar o nome de Jesus Cristo como seu Salvador, isto eu sei com 100% de certeza. O mesmo Jesus Cristo que salvou Helena e Josué e também a mim, salvará todo que o buscar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o saldo deste salmo é um chamado a crermos em Deus. Conquanto a vida seja um arremedo de calamidades, e isto é verdade, também é verdade que aqueles que se convertem a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo têm garantias de promessas, de proteções, de provisões, de livramentos e, sobretudo, de vida eterna. Então, o que você deve imprimir em seu coração ao ler este salmo é um chamado que diz: venha você também a Deus. Converta-se você também ao Evangelho de Jesus Cristo. Prove você também do seu amor salvador e libertador, e todas estas maravilhas gloriosas te serão gratuitamente dadas. Reunimos-nos esta noite, amigos, para celebrar um livramento notável e muito especial. Apequenado, porém, sim, quando contrastado com o gigantesco livramento chamado salvação, perdão dos pecados e vida eterna. Este, prometido, assegurado a qualquer que pedir, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome de Deus por todas as suas maravilhas e pelos seus grandes livramentos. Queira orar comigo. Senhor santo e eterno Deus, nosso Deus de misericórdias, Deus bendito, Deus acima de toda comparação. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu tens feito. Primeiro de tudo, Deus, porque tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo a este mundo, que sofreu uma morte tão terrível, para que pelo seu sangue os pecadores possam ter o perdão dos pecados e os condenados possam receber de ti o perdão e a vida eterna.
Obrigado, Senhor Santo e Eterno Deus, por teu Filho Jesus Cristo. Esta noite, Senhor, reunimos-nos aqui com uma grande alegria em cada coração por aquilo que tu fizeste na vida de nossa irmã, tua serva Helena. E te louvamos, ó Deus, dentre todas as coisas que ela conosco compartilhou, te louvamos, porque a serva do Senhor atravessou esta provação e dela saiu com testemunhos e louvores nos seus lábios e no seu coração ao teu nome, que é digno de todo louvor, Deus, e de toda adoração. Somos gratos, Pai, como agradecemos, porque ela recebeu, sábado passado, a palavra de que é agora considerada clinicamente curada. E sabemos que esta cura, mesmo que por meio de tratamento e medicamento, sabemos que esta cura veio da mão bondosa do Senhor. Mas acima de tudo, Deus, obrigado, porque tu tomaste Helena para ti, a lavaste no sangue do Cordeiro, e ela é uma serva do Senhor que confessa o nome de Jesus Cristo. E obrigado, Senhor Deus, pela vida de teu servo, nosso irmão Josué ao lado dela, diante do teu povo, proclamando as tuas misericórdias. Obrigado por esta porção da tua palavra na qual pudemos meditar, e pedimos que o Senhor a faça guardar em nosso coração, dando-nos entendimento, ó Deus, dos grandes livramentos da tua misericórdia. Obrigado, Deus libertador, porque tu és Deus tão glorioso, que te tens feito conhecido do nosso coração. Revela-te a todos nós, Pai Santo. Chegando este culto ao seu término, que tu nos abençoes, prepares o nosso coração para amanhã, o dia da adoração nas tuas igrejas. Nos guardes, ó Deus, até o nosso lar, debaixo da tua proteção e do teu amor, hoje e todos os dias, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, e conosco permaneça a cada dia, até o dia em que Jesus Cristo vier sobre as nuvens para nos buscar. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém. Amém.